E Fluent Learner aqui. Nesse vídeo eu vou falar como vou estudar espanhol e quais motivos que eu planejo estudar o espanhol. Então, se você está interessado em aprender esse idioma, ou quer dicas de como aprender o idioma do zero, esse vídeo vai ser ideal para você. Então vamos lá para o vídeo. Antes de começar o vídeo, considere se inscrever no canal caso você queira mais dicas sobre idiomas. Toda semana eu posto um vídeo sobre como aprender idioma de uma maneira muito mais rápida e muito mais efetiva. Considere se inscrever e ativar as notificações. Então, pessoal, eu pretendo agora aprender o espanhol, né? Você que provavelmente já é inscrito no meu canal do Telegram já tá sabendo disso, certo? Mas nesse vídeo eu vou explicar mais sobre isso e qual que é a minha ideia de como eu vou aprender esse idioma. Então, primeiramente, eu quero dar um background, certo? Sobre a minha história com o espanhol, né? Eu tentei aprender o espanhol por 3 meses, no final de 2016. No final de 2016, eu tinha tentado aprender alemão e espanhol juntos. Isso que eu tinha tentado aprender. Mas na época, a minha impressão é que não existia muito conteúdo em espanhol, né? E eu não tinha conseguido achar conteúdo de podcast, por exemplo, em espanhol, certo? Não conseguia achar tanto na época. Outra preocupação minha é que na época eu pretendia dedicar 80% do meu tempo ao estudo do idioma alemão. Esse era o meu plano na época, né? De 2016 a 2017, esses 2 anos, eu tinha ficado fluente, né, em inglês. Eu tinha chegado num nível avançado que eu me sentia confortável no inglês. De 2018 a 2019, eu pretendia ficar fluente no alemão, chegar a um nível confortável, certo? De 2021 a 2021, eu ficaria fluente em uma outra língua que eu não sabia na época. Assim que foi o meu projeto em 2017. Eu tinha planejado virar um poliglota no final de 2021. Eu fui dar uma olhada no ambiente de conteúdos em espanhol, né? Aí eu fui dar ouvida em alguns podcasts em espanhol. E eu percebi que houve uma qualidade drástica de melhora do podcast desde que eu tinha ouvido pela primeira vez em 2016, né? Em 2016, tinha poucos podcasts. Tinha podcasts muito amadores, que tinha ruído, tinha problemas de som, o áudio às vezes era estéreo, então só pegava de um lado do ouvido. Então, o que eu via em 2016, eu tentei pesquisar por vários podcasts, é que não tinha uma qualidade boa, né? Mas hoje, ouvindo podcasts assim mais atuais, 2019 e 2020, eu percebi que houve uma drástica melhora na produção de podcasts. Com essa experiência anterior que eu tinha, em 2016, foi uma das grandes motivos que me fez desistir do espanhol. E houve também um outro período, em 2017, que eu tentei retomar, né, o estudo do espanhol. Eu tentei estudar o espanhol novamente. Mas aí eu tive uma outra preocupação, que era que naquele ano de 2017, eu estava pensando em fazer o Enem. E como muitos devem saber, o Enem precisa ter uma boa nota na redação, né? Então eu tinha o objetivo de tirar uma boa nota na redação. Eu desisti de aprender espanhol em 2017, pois eu pensei o seguinte: se eu estudar o espanhol agora, isso vai me prejudicar na minha redação no Enem, certo? Porque no Enem tem que ter uma boa dominância do português. E aí, se eu tivesse estudando espanhol, isso ia atrapalhar a minha gramática. Então, isso que ia acontecer, né? Então, eu tinha essa preocupação naquela época, né? Então, eu tinha tentado estudar em 2016, mas aí eu queria estudar mais alemão, depois eu ia estudar o espanhol ou outro idioma, né? Não tinha um plano para isso. Em 2017, eu tentei novamente iniciar o espanhol, mas aí, no entanto, eu mudei de ideia, porque eu vi que seria melhor se eu dedicasse mais usar o português, né? Que eu tinha um plano lá num site online de redações, que eu estava treinando redações. Então eu estava treinando muito o português, certo? Para poder atingir uma nota boa na redação do Enem. E eu acho que essa decisão que eu tomei foi uma decisão correta, porque nesse mesmo Enem, no dia da prova, eu vi que o inglês ele tá me prejudicando a fazer a prova. Eu tinha algumas ideias que eu pensava em inglês e para passar para a prova eu tinha que pensar de uma maneira diferente. Então eu vi que o fato de ter aprendido o inglês nível avançado me prejudicou a escrever, porque eu pensava um pensamento e era difícil de traduzir, dito que o espanhol e o português já há uma 85% de semelhança, né? Então,
se eu tivesse estudado, e vamos dizer que eu conseguisse entender 95% do espanhol na época, ele ia muito entrelaçar, então ia acabar prejudicando a minha redação, né? Ainda mais que também a outra situação não é nem que você escrever errado. O problema é que você tem que pensar na hora, você tem que pensar em um determinado tema, pensar em solução de ideias no idioma português, e além disso tem que fazer um tempo muito rápido. Então não é também só a gramática que tem que estar certo, você tem que ter um monte de habilidades. Então o fato de você aprender o outro idioma, isso aí prejudica você a pensar rápido e a tentar expressar determinadas ideias em um curto período de tempo. O Enem é muito curto, né? Na minha época que eu estava fazendo, pelo menos era assim. Então tinha que pensar muito rápido. Então, por isso que também prejudica o fato de você tentar criar ideias em português e ter uma outra idioma que você sabe e tá te atrapalhando ali a pensar de uma maneira muito rápida, né? Então você tem que pensar de maneira rápida. Mas agora que eu não pretendo mais fazer vestibulares, né? Então agora eu pretendo retomar, né, meus estudos no espanhol e tentar atingir um nível avançado no espanhol. Mas a única desvantagem que teria, né, seria prejudicar o meu português, certo? Mas acontece que isso aí não ia me importar tanto, prejudicar meu português, já que meu público já vê que eu já falo errado, então a prejudicar mais ainda, então não ia mudar tanto, certo? Se já é ruim minha oratória, prejudicar mais ainda não vai fazer tanta diferença. E outra ideia também que eu tenho de plano pro canal é trazer falantes de espanhol para contar as aventuras dele aprendendo espanhol. Qual que foi a jornada do aprendizado de espanhol na visão deles, né? Então, eu pretendo aprender espanhol no nível bom que dá para falar o espanhol de maneira fluida e para que eu possa trazer convidados de espanhol e fazer vídeos que ajudem o público, certo? Então vai ser uma ideia que eu tenho pro futuro. O fato de eu saber espanhol vai me dar uma oportunidade de conectar com mais pessoas que aprendem idiomas como eu também aprendo. Também tem uma outra vantagem do espanhol, é que existe uma pesquisa lá no Listen Notes, que é um site que agrega podcasts. Ele diz o seguinte: o primeiro país que ouve podcast no último mês é a Coreia, com 58% das pessoas. O segundo país é a Espanha, com 40% de ouvintes. Então é uma coisa bem interessante que a Espanha tem muitos ouvintes de podcast, né? Então acho que isso aí seria uma coisa compatível comigo, porque eu gosto de podcasts. Então, se a Espanha ouve muito podcast, há mais possibilidade de ela criar também conteúdos em formato de áudio. Então, criando conteúdos de formato de áudio, tem mais chances de eu gostar de podcasts em espanhol. Também existe um site chamado Listen Notes. Lá lista países, as línguas que são mais faladas em formato de podcast. Então, eles pegaram assim, dos podcasts que eles têm agregado no Listen Notes, que é o site agregador de podcast. Eles pegaram qual que são as línguas mais faladas, né? Existem mais podcasts em inglês, em primeiro lugar. Em segundo lugar, está espanhol. Tem 129.486 podcasts em espanhol. Em terceiro lugar, português. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, quase 130 mil podcasts em espanhol. Isso significa que existe mais possibilidade de eu gostar de podcast em espanhol, caso eu esteja procurando algo, né, que me interesse. E também eu já vou falando aqui de antemão que eu não pretendo alcançar um nível nativo ou perto de nativo espanhol. Eu não pretendo ler livros em espanhol, por exemplo. Então, eu acho que eu não vou conseguir chegar no nível, pelo menos de 22 a 30 anos, eu não pretendo chegar no nível de ler livros em espanhol, por exemplo, um Don Quixote. Eu penso que Don Quixote tenha muitas palavras, né? Então eu não seria corajoso o suficiente para tentar ler, porque seria muito dificultoso para mim. Então, o meu plano inicial é tentar ter um bom nível conversacional. Esse é o meu plano. Não tentar chegar avançado a ponto de ler livros, né? Esse é o meu plano inicial. Talvez eu mude de ideia no futuro, mas esse é o meu plano atual. Bom, agora eu vou recomendar alguns canais em espanhol que eu gostei muito. Então, o primeiro canal legal que eu achei chama Spanish with Vicent. Então, é um canal muito bom que vai ajudar imensamente. Gostei imensamente do canal, né? O cara fala claramente e também tem um podcast também. Um outro canal e podcast chama Hispanolistas também.
Tem um outro que chama The Unlimited Spanish, também excelente ouvir, recomendo. Também vou tentar ouvir outros podcasts de filme e série, então caso eu venha fazer um outro vídeo sobre o progresso no espanhol, talvez eu recomende esses podcasts, né? Então eu vou deixar essas recomendações de canais aí na descrição do vídeo para vocês, caso você queira aprender espanhol com o meu material que estou usando. E também pretendo colocar quantas horas eu gastei usando um bullet journal que eu comprei. Dessa forma vai ser mais fácil de ver o meu progresso, né? Então esse aqui que é um bullet journal, certo? Aqui que eu vou colocar o meu progresso. Por exemplo, esse aqui, ó, espanhol. Esse aqui é um habit tracker, certo? Então aqui eu coloquei quantas horas eu gastei em espanhol, né? Por enquanto eu comecei dia 12 de setembro a estudar espanhol. Setembro eu tive 10 horas, outubro eu tive 12 horas de estudo. Então a minha ideia é aumentar esse número, né? E estudar mais no espanhol. Por isso que se você não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva e ativa o sininho, caso você queira ver um vídeo falando sobre o meu progresso no espanhol. E também talvez eu faça um vídeo sobre o bullet journal, como que eu estou organizando minha vida, como que eu estou anotando meu progresso. A minha previsão é que após 6 meses eu consiga atingir um nível portunhol no espanhol. Porque acontece o seguinte, para uma pessoa que fala espanhol falar fluidamente, ela tem que saber mais de 40 mil palavras únicas. E deve ter mais de 50 mil horas em contato com o idioma estrangeiro. Então como que eu vou colocar 50 mil horas? Como que eu vou estudar 50 mil horas? Não tem como. Se você pegar o número de horas que tem no ano e tirar o horário de sono, só sobra 5 mil horas. Então como que eu vou ter 50 mil horas de estudo? Não tem como. Então essa ideia não é muito prática pra mim. Eu não vou conseguir alcançar esse nível perto de nativo, porque não tem tantas horas no ano, certo? E eu não sou um vampiro pra sobreviver 500 anos. Meus sonhos, né, de ser um dublador, um narrador de futebol, um apresentador de televisão, estão mortos pra sempre, né? Porque simplesmente pelo fato de eu tentar aprender várias línguas, já me prejudicou imensamente minha oratória, né? O que eu ia recomendar para você que quer ser um profissional da comunicação é que você não aprende tantos idiomas ou não aprende idiomas ao ponto de chegar a níveis avançados, porque isso pode prejudicar a sua oratória, não conseguir passar em testes, por exemplo, teste de dublador, você não vai conseguir passar. Se você gaguejar, os caras vão falar, pô, esse cara não sabe dublar de verdade, então eles já vão tirar você. Então pelo menos os dubladores que eu conheço, eles não são poliglotas. Geralmente eles sabem uma língua, que é o inglês, né? Se você quer ser um grande comunicador, não aprenda muitos idiomas, não aprenda idiomas a um nível muito avançado. E também eu vejo isso em relatos de outros estudantes. Eu vejo que outros estudantes também, que aprendem 1 ou 2 idiomas a níveis avançados, eles também têm um problema que afetam o idioma nativo que eles têm. Então afeta a pronúncia, afeta o ritmo, você às vezes gagueja, então tem alguns desses problemas, né, que acontecem. Se você aprender na infância, eu acho que isso não vai dar tanto problema para você. Eu acho que o problema surge quando você aprende quando você é adulto. Então um idioma fica entrelaçando com o outro, então isso pode te prejudicar na sua comunicação. Se você gostou do vídeo e tem alguma recomendação de podcast em espanhol que queira me dar, escreva aí nos comentários. Dê um joinha aí. Se você gostou desse vídeo, também você provavelmente vai gostar de um vídeo que eu falei sobre o Kindle Mate. Tá aí na tela final, tá escrito Kindle Mate na thumbnail. Provavelmente você vai gostar desse vídeo. Clica nesse vídeo e até a próxima.